But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. Every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. Hoje o vídeo vai ser sem introdução. A gente já vai começar com o corretivo Vanilla da Maquiê, fazendo uma pálpebra móvel e fixa coberta por esse corretivo para servir como fixador de sombras para nossa maquiagem. Logo que eu aplico, eu venho com uma esponjinha seca para ela tirar o excesso desse produto, mas você pode fazer esse acabamento também com os dedos e em seguida selar com um pozinho bem fino. E eu estou usando o Dermacolo da Kryolan para deixar tudo bem sequinho e ficar fácil de esfumar. Vamos entrar com a primeira sombra, a Tooth Candy Opaco da Contém 1 grama e o pincel 140 da Dye Makeup. A gente começa fazendo o esfumado ali bem simples, começando pelo canto externo em movimentos circulares e vai levando o excesso um pouco para cima para ir construindo esse esfumado. Começa pelo canto externo, vai subindo em direção ao côncavo e sempre aí nessa região do côncavo e do canto externo. Não chega a levar ainda para o canto interno, tá? A gente vai mudar de pincel, o pincel 135 e a mesma sombra. Vamos intensificar esse canto externo um pouco mais. Esse pincel já é um pouco menor, então a gente vai com ele no canto interno, só com o excesso que já estava no pincel. A gente não leva mais sombra. A gente usou para esfumar ali o canto externo, o excesso que ficou no pincel, leva para o canto interno para que fique bem suave. Esse canto interno não pode ficar marcado, senão fica feio. Depois eu retornei com o pincel, o primeiro pincel que eu usei, só para deixar tudo muito bem misturado. Agora com o pincel 136, que é um pouquinho menor, de esfumar também da Dye Makeup, e a sombra Cinabá da Mary Kay, eu venho intensificar esse canto externo um pouco mais. Ele vai ser trabalhado somente com essas duas sombras, a Tooth Candy Opaco da Contém 1 grama e a Cinabá da Mary Kay. Como o pincel é menor, ele se encaixa melhor no canto externo, então deixa esse esfumado um pouco mais escuro, próximo dos cílios, e a parte superior dele mais delicada. Eu estou esfumando com aquele segundo pincel só para unir mesmo as duas sombras que a gente usou. Vou usar o pincel de depositar sombra e o pó 03 da Vult como sombra. Por quê, gente? Porque ele é mais concentrado, eu consigo colocar bastante concentração, e como eu queria um olho mais neutro e totalmente opaco, o pó serviria muito bem para isso. Então, depois de depositar esse pó muito bem, eu volto com o pincel de esfumar ali na dobra do côncavo para tirar as marcações e unir, mesclar as duas cores. E também ali na divisão do canto externo com a pálpebra inicial. Pincel de delinear e o delineador 77, esse pincel fininho aí é da Miss Friend. Primeiro, gente, eu faço esse traço de baixo, para mim servir como guia, né, no caso. Eu vou definir a altura que eu quero que fique esse esfumado inferior. Para esfumar o nosso delineador, eu estou usando esse pincel da Mary Kay e a sombra Blackout. Eu fiz uma marcaçãozinha ali, porque eu queria um delineado asa de anjo, mas que ele fosse uma versão mais delicada. Eu não gosto muito dessa técnica muito grossa, eu acho que deixa muito... Você corre o risco maior de errar se você exagerar no delineado ali, por exemplo, nesse esfumado rente aos cílios inferiores. Se você exagerar nele, corre o risco de deixar uma maquiagem muito pesada, aquela coisa muito grotesca. Então, se você começa com um traço fininho de delineador e vai esfumando, você consegue ir construindo um acabamento do jeito que você quer. Percebam que eu sempre vou depositando um pouquinho e vou esfumando, até eu ver que está do jeito que eu quero, uma versão, digamos, mais delicada dessa técnica. Se você começa dessa forma, esfumando rente aos cílios inferiores e puxando a altura do seu esfumado, digamos assim, você consegue fazer dos dois lados dos olhos da mesma altura e depois, em seguida, fazer o acabamento do delineado. Peguei agora um pincelzinho lápis e aquela primeira sombra, a mesma, tá? A Tooth Candy Opaco, e vim dando acabamento logo abaixo da sombra preta. Como eu esfumei esse delineador com a sombra preta, eu vim dando acabamento para dar meio que uma misturado e esse esfumado ficar um pouquinho mais suave. Já estou começando o delineado de cima. Eu começo fazendo delineado simples, tá? Com o pincel chanfrado. Esse pincel é do kit Ovone de 29 pincéis. E tem resenha dele no blog, se vocês quiserem lá conferir.
Venho fazendo delineado simples, eu uso o apoio ali de uma esponjinha para deixar a pálpebra mais firme e fazer um delineado melhor. Troquei de pincel, peguei o pincelzinho da Miss Friend, com bem pouco delineador, e venho fazendo, digamos, um esboço do meu delineado. Eu marco onde eu quero e mais ou menos vou fazendo o desenho. Lógico que ele vai mudando à medida que eu vou arrumando. Mas, primeiro, a gente tem que fazer pelo menos um esboçozinho para a gente não correr o risco de errar tanto. Fiz a marcação mais ou menos como vai ficar e troquei de pincel, peguei o pincel maior e vim preenchendo esse espaço do nosso desenho. Usando o apoio da esponja novamente, eu consigo ter maior firmeza e aí sim eu vou levantando um pouquinho mais essa curva, né, do delineado asa de anjo, à medida que eu acho que é necessário. Vou preenchendo ali, não chego a preencher tudo com o delineador para chegar junto do nosso esfumado, para que a gente consiga esfumar isso com o pincelzinho mesmo. Eu venho esfumando esse delineador com o pincel para terminar de unir e preencher com o delineado de baixo. Se eu usar muito delineador, esse acabamento de baixo vai ficar carregado, tá? Eu vou tirar essa delicadeza que eu consegui deixar na hora que eu estava esfumando primeiro embaixo. Agora eu vou pegar o iluminador 02 da Inglot e vou fazer essa partezinha inferior dos olhos, só pra gente colocar um glitter aí e não ficar tão simples a maquiagem. Eu não queria uma maquiagem com a linha d'água escura, mas é opcional, se você gosta, pode fazer. Coloquei o glitter Luz de Ouro da Nath Capello, usei o Magic Prime da Atelier Paris para fixar. Logo em seguida venho só depositando esse brilho para dar um charme à nossa maquiagem. Lembrando, meninas, que essa parte vaga do delineado que eu estava preenchendo, com o próprio delineador, né, só esfumando, eu posso usar sombra preta também. Depois de ter colado o cílio, aplicado o glitter, né? O cílio tá secando aí, a gente já tá aplicando o lápis nude na linha d'água. Se você quiser usar um delineador claro, branco ou nude também, realça ainda muito mais. O lápis nude não realça tanto, mas é o estilo que eu gosto. Mas se você gosta de usar um branco, vai ficar bem bonito também. É só passar por dentro da linha d'água e em seguida vem dando acabamento aí, passando rímel tanto na parte superior dos cílios quanto na parte inferior. Meu olho deu uma irritadinha aí, mas logo passou, tanto que na abertura do vídeo que eu fiz por último, já está normal. O batom que eu usei, eu esqueci de mencionar, foi o Alexandra Romanov da Liz Branquela. E a maquiagem ficou assim. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos que serão liberados aqui para vocês.